Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá. Uma aulazinha sobre cones, né? Conteúdos importantes, independentemente do vestibular que você for enfrentar, passar pelo processo seletivo, Cone é um candidato fortíssimo para estar presente na tua prova. Meu nome é Alexandre Diógenes e vamos nessa que eu vou te ajudar, tranquilo? Vamos lá. Primeira questão diz assim: determine a altura de um cone equilátero, cuja altura total é igual a 54π. Antes, né, quando você começa a perceber, quando você começa a visualizar, quando você começa a estar presente dentro do canal do professor Alexandrino, você começa a perceber que eu sempre vou, antes da solução da questão, eu lembro a parte teórica daquela partezinha bem específica do que a questão está pedindo, tá? O que é que ele está dizendo? Cone equilátero. Primeiramente, o que é um cone equilátero? Quando a gente tem cone equilátero, a gente passa do princípio que tem alguma coisa importante, porque diversas questões caem essa propriedade. Quando é que eu posso chamar um cone de equilátero? Quando a geratriz é exatamente igual a 2 vezes o raio. Alexandrino, não seria a altura igual a 2 vezes o raio? Não, não. Quando você escreve altura igual a 2 vezes o raio, não esqueça. Isso aqui é quando você tem um cilindro. E esse cilindro ele é chamado de equilátero. Então, a primeira coisa da questão, diferenciar cilindro e cone, duas figuras completamente diferentes. Quando você tem cone equilátero de cilindro equilátero, cone equilátero, geratriz é 2 vezes o raio. Cone equilátero, geratriz igual a 2 vezes o raio. Cilindro equilátero, você tem altura igual a 2 vezes o raio. Agora, perceba o seguinte, presta atenção. Não perca o foco, não, presta atenção. Se eu desenhar para você aqui um cone, fazendo aqui um conezinho ao vivo, né? Faz de conta que isso aqui é um conezinho, muito bacana, reto, tá? Nós estamos trabalhando com cones, e esses cones, eles são chamados de cones retos. Claro que existem os cones que não são retos. Eles são chamados de cones oblíquos. Mas nós só trabalhamos nessa aula com os cones retos. Quando você tem um cone reto, a seção meridiana, que é aquele corte, meu irmão, que sai lá do vértice e passa pelo centro da base, é esse triângulozinho aqui que você está vendo eu pintando. Ó. Alexandrino, a figura você está fazendo agora. Isso. A figura não está feita, não. Eu lhe mostrei como é que eu faço. Tá? Existem alguns alunos que pedem, Marco, faz uma aulazinha aí só para a gente poder aprender a desenhar. Vou. Depois a gente marca, é uma demanda que eu tenho que pagar minha dívida, que tem muita gente que pede, tá certo? Então vamos lá. Aqui é a geratriz. Aqui é a geratriz. Aí você tem um centro, ó, raio e raio. Então, de maneira geral, você tem isso aí, tá? Agora, pelo fato dele ser um cone equilátero, aí eu posso tranquilamente afirmar isso aqui. Tá certo? Tem teorema de Pitágoras, tem teorema de Pitágoras. Se você traça o eixo, você traça exatamente um segmento que vai ter a mesma medida de quem? Da altura. Aí você pode aplicar o velho e bom teorema de Pitágoras, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é que o cara está te dando? Ele está te dando a área total. A área total de um cone, independente dele ser reto ou não, é πr multiplicado por quem? R mais G. Existem pessoas com uma facilidade tremenda de memorização, que eu posso colocar 200.000 fórmulas e essas pessoas, ainda assim, vão achar pouco. Eu não sou dessas, tá? Eu sou daquela parte comum da população, que tem uma dificuldade em alguma área, que tem uma dificuldade de memorização, que tem uma dificuldade de aprendizado em alguma área específica. Eu gosto de matemática, mas eu tenho alguns problemas em termos de memorização. Então,
Existe a possibilidade de eu ter uma fórmula específica para o cone? Existe. Você pensou desse jeito? Então você está certo. Basta você fazer o quê? Basta você pegar e substituir a geratriz por 2R. Aí você vai ter isso aqui, ó. Aí temos a área total, vai ser πr, multiplicado por quanto? 2R2. Tá? Aí você vai ter uma fórmula específica para a área total. Mas eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Então eu apago. Já mostrei como é que faz. Você está vendo, continua a conta. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a fórmula geral. Então, quando nós estamos trabalhando com a área total, a área total ela é dada por essa fórmula, que é πr multiplicado por R mais G. Essa fórmula vem da área da base mais a área lateral. Como ele está dizendo que o cone é equilátero, eu vou pegar e vou substituir, né? Então, você vai ter, ó, 54π vai ser igual a π vezes R. Eu não sei quem é R. Eu não sei quem é G, mas eu sei que G é 2R. Por que, Alexandrino? Porque o cone ele é equilátero. Alexandrino, você repete muito a mesma coisa, né? Sim, repito. Repito porque um dos processos, uma das habilidades que a gente tem que ter no processo de aprendizado é o treino. É o treino, é a constante, é a repetição, tá? Quem não é gênio, tem esforço para aprender. Então, nós vamos ter que ficar constantemente repetindo as coisas. Então, 54 vai ser quem? R, que multiplica quem? 3R, perdão. 3R. 2R mais R, vamos colocar logo 3R. Aí o que é que nós vamos ter? 54 dividido por 3, dá para a gente simplificar? Dá. 54 por 3 dá 18. Então, 18 vai ser igual a quanto? R ao quadrado. Quando você faz 18 igual a R ao quadrado, o que é que nós vamos fazer? Calcular a raiz quadrada. Então, R vai ser quem? 3 raiz de 2. Ixi, Alexandre, não sei fatorar. Vamos lá. Nesse caso, o que é que a gente faz? Ó? Eu vou pegar o 18. Na hora que eu coloco 18, por 2 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Fica 2 vezes 3 ao quadrado. Aí a raiz quadrada disso, o que está elevado a 2, sai. Então fica 3 raiz de 2. Beleza? Muito bem. Temos a área total. Calculei o raio. O raio é a metade da altura. Desculpa, o raio é a metade da geratriz. Geratriz é o dobro do raio. Se o raio é 3, então quem é a geratriz? 6. Então você vai ter 6 raiz de 2. O que é que ele está pedindo, Alexandrina? Ele está pedindo a altura. Então, se ele está te pedindo a altura, não tem para onde correr. Eu vou calcular a altura a partir de quem? Do teorema de Pitágoras. Você vai ter, ó, G2 vai ser igual a H2 mais R2. Olha aí, ó, para os caras que gostam, para as meninas que gostam de fórmulas. Se você substituir 2R no lugar de G, você vai ter uma fórmula, e eu vou te mostrar, tá? Aqui vai ficar, ó, 4R2 menos R2 igual a H2. 3R2 é igual a H2. Quem vai ser o H? R raiz de 3. Ah, então eu já poderia pegar o R3 raiz de 2 e substituir? Poderia. Mas faz de conta que eu não fiz isso. Eu vou para a maneira geral. Então vamos substituir. Você vai ter, ó, 6 raiz de 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais quem? Mais R ao quadrado, que é 3 raiz de 2. Quando você vai aqui, ó, 2, a raiz ao quadrado, tá 2 ao quadrado, que é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Isso vai ser igual a H2 mais 9 vezes 2. 36, 6 ao quadrado, vezes 2, quanto? 72. Menos 18 é igual a H2. Quando você faz, dá quanto? 50
e 50 e quanto? 54. É igual a H2. Não, 60 e... Fala, meu Deus. Vamos fazer a conta aqui de novo. Errei a conta. 72 menos 8, 64 é 54. Estou ficando doido. 54 igual a H2. Quando você vai lá e simplifica, a fatória de novo, ó, 54 por 2, 27 por 3, 27 por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, você vai ter, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Por que você pegou só o 3 ao quadrado, Alexandre? Porque aí, no caso, eu posso fatorar. Fica melhor para nós, tá? Então, você vai ter, ó, raiz quadrada para extensão, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Tira o 2 para fora. Então, fica 3 raiz de 6. Alexandrino, e se eu tivesse usado a fórmula direta? Vamos ver. A altura, se liga. A altura, quem é o raio? 3 raiz de 2. Vezes a raiz de 3. Então, a altura, 3 raiz de 6. Claro que você vai encontrar pessoas que vai preferir a fórmula direta. Mas eu não confio nessa fórmula direta, tá? Eu prefiro fazer da fórmula que eu possa aplicar em qualquer tipo de conta. Então, nesse caso, o que foi que a gente lembrou? Cône equilátero, geratriz 2 vezes o raio, área total e teorema de Pitágoras. Servirão de modelos para as próximas questões. Segunda questão. Ele já está... Deixa eu só aproveitar, né? Deixa eu aproveitar aqui uma coisa. Não, apaga não, Alexandrino. Tenha calma. Tenha paciência. Que vai dar tudo certo. Eu sei o que eu estou fazendo. É para ganhar tempo. Na hora que eu faço isso, eu ganho tempo. Tá? Eu não preciso ficar toda a vida repetindo as mesmas coisas. Aqui, ó. Tudo bonitinho, entendeu? Então, vamos lá. Ele está falando de quê? Ele está falando de, mais uma vez, cône equilátero. Então, a gente vai lá e identifica, aqui, ó, foi o que eu te disse, ganhamos tempo. Então, aqui você vai ter o velho e bom lembrando. Quando eu tenho um cône equilátero, está aqui o bichinho. Pronto. Certo. Ele diz que o raio da base mede 5 centímetros. Ele quer saber a altura e a área lateral. Bem rápido. A área lateral, quando você pega a fórmula, é πRG. O raio ele te deu? Deu 5. Ele te deu a geratriz? Não, Alexandrino. Opa, mas a geratriz não é o dono do raio? Vixe, é mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, geratriz. Como o cilindro, desculpa, o cône, ele é um cône equilátero, eu já parto do princípio que você vai ter obrigatoriamente geratriz igual a 2 vezes o raio. Ah, eu não quero. Não, aí não é uma questão de você querer, não. É uma, né, classificação que você tem que saber, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Ó, se o cara te deu o raio, se o raio, ele disse que é 5 centímetros, então eu posso dizer que a geratriz é 10 centímetros. Não tem para onde correr. Então, o que é a altura? Agora vamos para a área lateral. A área lateral, aplicação da fórmula. 2. Área lateral. Quando eu calculo a área lateral de um cône, olha a fórmula. Área lateral, πRG. Deixa eu apagar aqui, que esse aqui ficou feio. Área lateral, πRG. Substitui. Área lateral, π. Quem é o raio? 5. Quem é a geratriz? 10. Então, a área lateral vai ser quem? 50 π centímetros quadrados. Alexandre, no grau de dificuldade dessa questão. A questão só é difícil se você não soubesse o que é um cône equilátero. Se você não sabe o cône equilátero, não adianta, essa questão não sairia. Você poderia saber todas as fórmulas, mas você não saberia, sabe, o que é um cône equilátero, e infelizmente você ia
vacilar nessa questão. Tá? Terceira questão. A área da seção meridiana de um cone reto é igual à área da base de um cone. Vamos fazer aqui uma transformação? Ó, vamos aproveitar, viu? Vamos aproveitar. Eu vou aproveitar essa figura. Vai nos ajudar nessa questão. Lembrando, quando você tem um cone reto, eu já te disse, o cone reto é aquele cone que você tem um segmento chamado de eixo, que é aquele que vai sair do vértice e vai para o centro da base. Ele forma quantos graus? Ele forma 90 graus, tá? Quando você imagina serrando, partindo esse cone perpendicular à base, mas passando pelo centro e passando pelo vértice, você vai gerar na sua mente uma figura lá no centro do cone. Essa figura é o quê? Essa figura é um triângulo. Então, de maneira geral, a seção meridiana é essa partezinha vermelha, ó. Isso aqui é a seção meridiana. Seção meridiana. A seção meridiana sempre vai ser um triângulo. E como a gente trabalha com o cone reto, eu posso dizer que esse triângulo, ele já começa o quê? Isósceles. Aí, se ele for um tricone equilátero, como a geratriz é igual a 2 vezes o raio, aí a gente fala que esse triângulo, que é a seção meridiana, vai ser um triângulo equilátero. Mas eu não posso afirmar que toda vida é. O que eu posso afirmar? Que vai ser a seção meridiana um triângulo equilátero se o cone for equilátero. Então, como eu quero saber a área da seção, se liga, a área da seção é um triângulo, então é base vezes a altura, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, a área da seção vai ser, quem é a base? 2R. Quem é a altura? É o H, dividido por 2. E eu vou parar aqui. Alexandrino, eu poderia simplificar o 2 com 2? Posso. Então, fica R vezes H. Tá? Mas eu gosto sempre de colocar base vezes altura sobre 2. Ele está dizendo que a área da seção é igual à área da base do cone. O raio é igual a 1. Então, vamos lá. Primeiro, o cara está dizendo que o raio é 1. Alexandrino, geratriz é 2? Não, não. Geratriz não é o dobro do raio, por quê? Ele não falou que o cone é equilátero? Ah, é. Tá certo. Então, vamos lá. 2. Ele diz que a área da seção é igual a quem? A área da base do cone. A área da base. Vamos substituir. Como é que eu calculo a área da seção? Base vezes a altura sobre 2. Como é que eu calculo a área da base? PR2. Vamos simplificar logo 2 com 2. Foi o que eu fiz lá embaixo. O raio não é 1? Então fica 1 vezes H é igual a π vezes 1 ao quadrado. Então eu posso dizer que o H é igual a π. Alexandre, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu posso ter errado a conta. Por que está errado? Como é que a altura pode ser um π? Oxi, eu não poderia dizer que a altura é, numa determinada questão, raiz de 3? Raiz de 3 não é um número irracional? Π também é um número irracional. Então não há problema eu achar que a altura é π, tá? Aí o que é que ele quer? Ele quer a área lateral. Então, ó, a área lateral. Quando você pega a área lateral, qual é a fórmula? A área lateral é πr G. Eu preciso da geratriz, mas eu não tenho. É verdade. Mas eu tenho o teorema de Pitágoras. Geratriz ao quadrado
vai ser igual a H ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Geratriz ao quadrado vai ser, olha a altura, π. Quem é o raio? 1. Então, a geratriz nada mais é do que a raiz quadrada de π ao quadrado mais 1. Então, a geratriz é π mais raiz de... Não. Não posso. Pelo amor de Deus. É uma soma. Dentro de soma, ou desculpa, dentro de radical, soma, a gente não pode fazer isso, tá? Não faça isso. Eu só posso colocar para fora, tirar, extrair, se for produto ou divisão. Soma e diferença, não. E aí, Angelina, vai ficar mais esquisita ainda. Oxi. Se duvidar, tu conhece quantas pessoas esquisitas? E não são pessoas gente boas? O resultado é esquisito e por causa disso eu vou achar que está errado. De jeito nenhum. Então, fica como? Do jeito que está. A área lateral vai ser igual a π multiplicado π ao quadrado mais 1. Nesse caso, metros. Meus amigos me chamam de esquisito. Eu já começo a ser esquisito por ser professor de matemática. Já começa a esquisitice por aí, né? Então, não tem problema não, tá? Vamos para a quarta. Calcule o volume de um cone equilátero. Aí eu vou pedir ajuda aos universitários de novo. Já está aqui bonitinho. Tá vendo como a gente ganha? Lembrando. Já está tudo feito o esquema, ó. Um cone, ele é equilátero. Aí eu sou um cara que não tem o problema de repetir o raciocínio, não. Eu faço sempre o mesmo raciocínio, tá? Cuja seção meridiana tem diâmetro, ou desculpa, tem perímetro 18. Bom, aí aqui nós não tínhamos falado sobre isso. Quando a gente está falando de seção meridiana, a gente está falando desse triângulo amarelo, né? Aqui embaixo, ó. Isso aqui é a seção. Seção meridiana. Ora, se você prestar atenção, quando eu falo seção meridiana, triângulo isósceles, porque ele é reto. Mas como o cone ele é equilátero, aí eu já posso dizer, não tem como eu desperdiçar essa informação. Se o cara está dizendo que o cone ele é equilátero, a seção meridiana é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. Minha nossa, que letra feia. Isso que eu estou todo me tremendo. Espera aí, vamos ajeitar a letra. Triângulo equilátero. Ó, tá vendo? Você merece o melhor. Então, deixa eu te entregar um material bem feito. Se bem que a letra não é nunca linda. Mas ele está falando que o perímetro é 18. Só que a gente sabe que o perímetro é nada mais, nada menos do que a soma dos lados. Então, teoricamente, é geratriz mais geratriz e diâmetro. Como você tem G igual a 2R, eu posso dizer que é G mais G mais G. Então, o perímetro é 18, 3G. G é quanto? 6. Se a geratriz é o dobro do raio, então o raio é quanto? 3. E aí o que é que acontece? Vamos nós. O que é que ele está dizendo? Ele quer saber o volume. Volume de maneira bem rápida. Pi é R2 vezes H sobre 3. O raio, eu resolvi uma questão aqui de volume e eu esqueci de dividir por 3. Quer ver? Ele pediu um volume de alguma coisa, altura, determine a altura, calcule a área lá. Não. Essa aqui foi o primeiro, foi um susto agora.
Bom, então, eu preciso da altura, já tenho uma geratriz e tenho um raio. Vou para onde? Teorema de Pitágoras. Então, 2. Geratriz ao quadrado vai ser h ao quadrado mais raio ao quadrado. Substituindo, geratriz 6. Quem é a altura? Não sei. Quem é o raio? 3. Então, você vai ter 36 menos 9 igual a H2. Isso aqui dá quanto? 27? 27 igual a H2. Então, o H é quanto? 3 raiz de 3. Aí ele pediu o quê? Ele pediu o volume. Então, 3. Volume do bonitinho. A forma. Vou botar aqui, ó. Volume, IR2, vezes o H sobre 3. Então, o volume vai ser π vezes o raio. Cadê o bonitinho? 3 ao quadrado, a altura. 3, raiz de 3 sobre 3. Vai embora. Não, você não. 3. Então, o volume vai ser π vezes 9 vezes a raiz de 3. Então, eu posso dizer que o volume é 9 raiz de 3 vezes π. Qual a unidade? Centímetros cúbicos. Tranquilo? Perfeito? Questãozinha boa. Já foi uma coisinha diferente a história da seção meridiana e do perímetro, né? Já teve aí uma diferença. Questão de número 5. A ampulheta é um instrumento constituído de 2 vasos cônicos idênticos que se comunicam pelos vértices e é usada para medir o tempo mediante a passagem de certa quantidade de areia finíssima do vaso superior para o inferior. Considerando que a ampulheta mostrada na figura anterior está inscrita em um cilindro de 12 centímetros de altura e cujo diâmetro da base é 8, calcule o volume de ar existente no espaço compreendido entre o cilindro e os 2 cones. Vamos chamar atenção para isso aqui. Entre o cilindro e os 2 cones. Está dentro do cilindro, fora dos 2 cones. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que vai ser uma diferença de volumes. Tá? Então, vamos lá. Questão que envolve aí, ó, cilindro e cone. Vamos organizar? Primeiro, vamos falar do cilindro. Como é que eu vou calcular o volume do cilindro? Perfeito, olha a forma. Volume do cilindro, vou botar VC não, vou botar V1, tá? Porque outra cone também é com C. V1 vai ser quem? Vai ser πr2 vezes H. Alexandre divide por 3? Não. Volume do cone divide, do cilindro não. Então fica π, quem é o raio? Se o diâmetro é 8, então o raio é 4. Então fica 4 ao quadrado. Quem é a altura? A altura do cilindro, 12. Então, V1 vai ser π vezes 16 vezes 12. V1 vai ser π vezes. Se fosse 16 vezes 10, seria 160. Sobram 2, 16. 16 vezes 2, 32. Quando você soma, 192. Então, o volume 1 é 192 π. Isso aqui é o volume do cilindro. O que é que eu vou ter que fazer? Calcular o volume do cone. Vamos falar agora do cone. Vou chamar de V2. Como é que eu calculo o volume de V2? É πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. O raio é o mesmo do cilindro, mas a altura não. Aqui, ó, metade, ó. Então, como ele fala que os 2 cones, eles são idênticos, fala, não, olha, gente, onde é que tu viu isso? Porque eu li a questão. Está aqui, ó. Cones idênticos. Mesmo raio, mesma altura. Então, vamos lá. Volume 2 vai ser π vezes quem é o raio? 4, ao quadrado, vezes a altura, que é 6, sobre 3. V2 vai ser π vezes 16 vezes 2. Então, V2 é igual a 32π.
Lembrando que aqui, ó, houve um somebody aqui, né? Na simplificação, que eu simplifiquei por 3. Então, terminando, 3. O volume de ar. O volume do ar vai ser o volume do cilindro, que é 1, menos 2 vezes o volume do cone. Então, o volume do ar vai ser V1, 192. Menos 2 multiplicado por V2 dá 32. 32 vezes 2, 64. Então, aqui, VA vai ser 192. Perdão, eu esqueci ali, ó, 192 π, tá? Menos 64 π. VA vai ser, se eu pego 128 e somo com 64, dá 12, vai 1, 9, 1. Então, dá 128 π centímetros. Ele quer volume, né? Então, é centímetros cúbicos. Questãozinha que envolve duas figuras que a gente estudou, tá? Cilindro e cone. Não é uma soma, por quê? Porque está dentro do maior, fora do menor. O que está dentro do maior, fora do menor, é pela diferença de volumes. Tranquilo? Questão de número 6. Respira aqui. Tem tempo para perder, não, meu irmão. Vocês vão apertar aí esse vídeo para colocar em 2 vezes. Eu estou indo o mais rápido possível para vocês não perderem tempo apertando esse negócio de 2 vezes na velocidade. Calcule a área total e o volume de um cone equilátero, mais uma vez. Aproveitando o que a gente já tem. Então, lembrando, por que toda vez que tu repete? Porque quando eu colocar o material na descrição do vídeo, toda página você vai ter a observação, você não vai ficar procurando as páginas anteriores. Tranquilo? Perfeito? Bom, ele quer a área total e o volume de um cone equilátero. Então, já sei que a geratriz é 2 vezes o raio. Que foi que ele te deu? Ele te deu a área lateral. Então, vou começar por ela. Alexandrina, não sei nem por onde é que começa. Então, vamos começar pelo valor numérico. Área lateral. Quando eu começo pela área lateral, aqui a fórmula. πr, R mais G. A área lateral é 24 π. Então, 24 π vai ser πr multiplicado por R mais 2R. Vai embora o π, rufo. Ficamos com quem? 24 vai ser igual a R vezes quem? 3R. 24 dividido por 3 é 8. É igual a R ao quadrado. R é a raiz quadrada de 8. Quando a gente fatora, fica 2 raiz de 2. Se R é 2 raiz de 2, G é 4 raiz de 2. Por quê? Porque a geratriz é 2 vezes o raio. Então, vamos lá. Segundo. Para eu poder pegar o volume, eu tenho que ter a altura. Então, vamos calcular logo a altura. Para eu poder determinar a altura, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. G2 é igual a H2 mais R2. Substitui. 4 raiz de 2 ao quadrado vai ser igual à altura que eu não sei e o raio, 2 raiz de 2. Perfeito. 4 ao quadrado é 16 vezes 2, vai ser igual a H2 mais 2 ao quadrado, 4, vezes 2. 32 vai ser igual a H2 mais 8. 32 menos 8 é quanto? 24. H2, quando você fatora o número 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Fica, como é uma raiz quadrada, fica 2 ao quadrado vezes 6.
vai o 2 para fora, fica 2 raiz de 6. Ele quer altura? Não. Ele não quer altura. Eu tomo cuidado de colocar a unidade naquilo que ele quer, tá? No que ele não quer, a gente pode ou não colocar. Mas o que ele pedir, eu tenho que me colocar como sendo a unidade, tá? O que é que ele pede? Área total. Então, vamos calcular. Área total. Área total, qual é a forma? Isso é um cilindro ou um cone? Cone. Então, a área total vai ser... bem aqui eu vacilei. Bem aqui, pessoal, ó. É a área lateral. Eu li uma coisa e fiz outra. É isso mesmo. É isso mesmo. Um equívocozinho aqui no valor, tá? Então, vamos lá. Ele deu, foi a área lateral. Área lateral é πRG. Então, a área lateral você vai ter 24π, fica melhor. Igual a π. O raio eu não sei, mas a geratriz é 2R. Vai embora o π, ó. Aí ficamos com 24. Isso vai ser igual a 2 vezes R ao quadrado. 24 por 2, 12. Igual R ao quadrado. Então, R, raiz quadrada de 12, quando você fatora, fica 2 raiz de 3. Se o raio é 2 raiz de 3, a geratriz é 4 raiz de 3. Pela condição de ser cone equilátero. Beleza. Altura, teorema de Pitágoras. Então, o que nós temos? Geratriz ao quadrado vai ser a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. A gente vai por que a gente está calculando a altura? Porque ele pede volume. Então, se ele pede volume, eu preciso da altura, tá? Então, quem é a geratriz? 4 raiz de 3 ao quadrado vai ser o H, não sei, e o raio, 2 raiz de 3. 4 ao quadrado é 16, vezes 3 vai ser igual a H2, 2 ao quadrado é 4, vezes 3. 16 vezes 3, 48, menos 12 é igual a H2. 36 é igual a H2, olha aí como ficou bacana. A altura é quanto? 6. Agora nós vamos para a área total, tá? Que é algo que ele pediu. Fica πr multiplicado por R mais G. Isso que eu fiz, troquei forma, não tem problema. Eu vi antes de terminar a questão. Apaguei e coloquei a fórmula certa, tá? O raio é quanto? 2 raiz de 3. Quem é o raio? 2 raiz de 3. Quem é a geratriz? 4 raiz de 3. Então, a área total vai ser π vezes 2 raiz de 3 multiplicado por 6 raiz de 3. O que está dentro do radical multiplica com o que está dentro do radical, o que está fora com o que está fora. Então, nesse caso, você vai ter π vezes 2 vezes 6, 12. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, a área total vai ser quanto? 36π. Aí ele pediu. Então, vamos lá. Centímetros quadrados. Perfeito? Alexandrino, eu poderia ter calculado a área da base e somado com a área lateral? Claro. Se eu for calcular a área da base, fica π, o raio, 2 raiz de 3. Então, fica π vezes 4 vezes 3, fica 12π. Tá? Como o cone só tem uma base, eu pegaria a área da base e somaria com a área lateral, que é 24 π. Logo, a área total é quanto? 36π. Tá? Eu faço, mas eu apago, porque é apenas um borrão. Agora, 4 por último. O que é que ele pede? O volume. Então, 4 você vai calcular o volume. Por isso que eu calculei a altura. Tá? Como é que eu calculo o volume? Volume é a área da base vezes a altura sobre 3.
Então, volume vai ser área da base, PR2. Quem é a altura? 6 sobre 3. Ó, 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu posso dizer que o volume vai ser π, quem é o raio? 2 raio de 3. Ao quadrado, quem é? 2. Então, o volume fica π vezes 12 vezes 2. Desta forma, o volume vai ser 24π centímetros cúbicos. Eu só ver as contas aqui. Área da base PR2, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. A altura, 6, dividido por 3, 2, 24. Beleza. Tranquilo? Tranquilidade? Questão boa, um pouquinho mais longa, né? Mas foi muito bacana. Sétima. Creio eu que a nossa última questão nossa última questão diz o seguinte. Considere um cone reto, tal que as medidas em decímetros do raio da base, da altura e da geratriz formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão 4. Bom, eu poderia, como o cara está dizendo que é uma progressão aritmética, eu poderia dizer que uma PA de 3 termos é x menos r, x e x mais r. Ou então, eu poderia dizer que essa PA é x, x mais r, x mais 2r. Qual é o melhor? O que você achar melhor para trabalhar, tá? A questão é sua. Então, vamos lá. Eu tenho uma PA, que ele está dizendo que o raio, a altura e a geratriz formam, nesta ordem, uma progressão aritmética de razão 4. Então, eu posso escrever essa PA assim, ó, R mais 4 e R mais 8. Se eu calcular, meu irmão, o valor do R, eu tenho o H e tenho a geratriz. Então, não só aqui é a altura. E aqui é o quê? A geratriz. Beleza. 2. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. G ao quadrado vai ser H ao quadrado mais R ao quadrado. Substituindo, quem é G? R mais 8. R mais 8 ao quadrado vai ser altura, R mais 4. R mais 4 ao quadrado mais R ao quadrado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aí aqui, pessoal, eu sou obrigado a lembrar, ó, meu irmão. Eu vejo muitos vacilando nisso. A mais B é um produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tá? Igual, aí aqui, ó, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, mais R2. Vai embora. R2 com R2. Passa tudo para o mesmo lado. Vai ficar assim, ó. R2. Esse 16 passa para lá. Fica assim, ó. R2 mais 8R, menos 16R, mais 16, menos 64 igual a zero. Mais ajeitado? R ao quadrado, menos 8R, menos 30, 64, menos 16, que dá 8, aqui dá 4, 48. Dois números que somados dá 8, e multiplicados dá menos 48. No caso, dá 12 e menos 8, né? Somado dá... Opa! Aqui é 4.
12 e menos 4, somado, dá 8, multiplicado, menos 48. Está valendo. É isso mesmo. Então, aqui eu tenho os dois valores do raio. Então, o raio é 12, ou R, igual a menos 4. Só que R não é R de razão. Esse R é R de raio, então isso aqui não convém. Não convém. Porque é negativo. Né? Como é que eu vou ter um raio negativo? Não dá, né? Então não convém. Se não convém, não está errado. É para esta questão nós não temos esse valor como sendo um valor válido, tá? Então, 3. Ó, a altura é o raio mais 4. Então, a altura, se o raio é 12, mais 4 você tem 16. A geratriz é o raio mais 8. Então, a geratriz, o raio é quanto? O raio é 12. Que vai ser quanto? 20. Beleza? O que é que ele quer? Ele quer o volume do cone. Então, vamos lá. 3, volume. Como é que eu calculo o volume do cone? πr2, que é a área da base, vezes a altura, sobre 3. Perfeito. Volume vai ser π, o raio, 12. Altura, 16. Sobre 3. Volume vai ser π vezes 144 vezes 16 sobre 3. 12 vezes 12 sobre 3. Aqui fica 4,48. Então, você tem a simplificação aqui, ó. 144 por 3 dá 48. Vou colocar bem aqui. Então, o volume vai ser π vezes 48 vezes 16. Aí eu tenho que fazer esse volume. Perdão, eu tenho que fazer essa conta, né? Eu tenho que fazer essa conta. 48 vezes 12. O que é que nós vamos ter? 48 vezes 12. Bonitinho? 48 vezes 12, 768. 768? 768. 768. Então, o volume vai ser 768 pi centímetros cúbicos. Perfeito? É isso mesmo. 48 vezes 16. 48, 24, 28. 8, 4. 8, 16, 7. É isso mesmo. Se eu tivesse vacilado, mas é melhor errar pelo cuidado, né? Então, nós temos... Errar não. Só verificar. Resposta certa, item E. Primeira questão que tinha item, né? Eu não me lembro de ter colocado uma questão que tinha item. Mas tudo bem. Tá certo? Tranquilo? E aqui nós terminamos e nós temos uma aula onde eu até misturei cilindro e cone. Dois assuntos importantíssimos para qualquer vestibular, para qualquer prova. Tranquilo? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde para todos nós. Isso é importante. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vai lá no Instagram, prof.alexandrinihoja, ou mesmo no canal e dá sua sugestão, faça aí um pedido, alguma coisa que nós vamos tentar lhe ajudar. Perfeito? Tchau, tchau.